Neste vídeo você finalmente vai entender de onde vem a fórmula quadrática, mais conhecida como fórmula de Bhaskara. Essa fórmula aqui que está aparecendo. Então, quando você tem uma equação do segundo grau, né, que tem esse formato, você pode usar esta fórmula para encontrar soluções dessa equação. Essa é a fórmula de Bhaskara. Tá? É uma fórmula que praticamente todo aluno tem que aprender em algum momento da sua vida escolar. Tá? Então, como é que a gente sai desta equação e chega aqui? É o que você vai aprender nesse vídeo. Tá? E você vai ver que é mais simples do que parece. Então, vamos ver aqui o problema. Você tem uma equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, né? Porque se o a for igual a zero, aí fica 0 vezes x², esse termo dá zero e aí não tem termo quadrático, né? E aí já não é o problema que a gente quer. Então o a tem que ser diferente de zero, isso é importante, né? Aí você pode resolver usando essa fórmula aqui. Para você entender como é que a gente chega nessa fórmula, vamos começar com um exemplo mais simples, né? Um exemplo envolvendo número. Quando só tem letra assim, fica muito abstrato. Então, vamos pegar um exemplo mais simples, onde só tem número. Vamos resolver esta equação aqui, mas não vale usar a fórmula de Bhaskara. Para resolver essa equação, você vai precisar de uma coisa chamada método de completar quadrados. Tá? Inclusive, eu tenho um vídeo bastante detalhado que eu vou deixar aqui para você assistir, tá? Desse método de completar quadrados, mas eu também vou explicar ele aqui para você conseguir acompanhar. Então, olha só. Para eu resolver isso daqui, a gente tem que pensar no seguinte, ó. Vamos deixar isso aqui por um momento, vamos pensar aqui nos produtos notáveis. Você lembra quando eu tenho, por exemplo, ó, a mais b, tudo isso ao quadrado, ou seja, o quadrado da soma de dois termos. Tem uma expressãozinha para isso. Lembra? Fica assim, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se você não se lembra disso, não tem problema. É só você pegar aqui, ó, a mais b vezes a mais b. Aí você faz a vezes a ao quadrado. A vezes b, ab. B vezes a fica ba e b vezes b fica b ao quadrado. Quando a gente está lidando com números reais, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, AB é a mesma coisa que BA. Então, esse termo aqui é o mesmo que 2AB, que é esse termo aqui. Tá bom? E se aqui tivesse um menos, veja bem, se aqui tivesse um menos, bastaria colocar um menos aqui. Então, A menos B, tudo isso ao quadrado, fica o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos ver, ó, se aqui tivesse um menos, e aqui tivesse um menos, ficaria A vezes A ao quadrado. Aí A vezes menos B, aqui ficaria menos AB. Menos B vezes A ficaria menos BA. E aí, B vezes B ficaria B ao quadrado e eu teria aqui menos 2AB, né? Porque seria menos AB menos BA, que é o mesmo que AB. Então, menos 2AB. Tudo bem? Então, só para recapitular. Vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais simples. Se eu tivesse x mais 2 ao quadrado, como é que ficaria? Você tem que identificar quem é o primeiro, é esse. Quem é o segundo, é esse. Então, eu vou ficar com o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E, portanto, eu vou ter o quadrado do primeiro mais 4x mais 4. Beleza. Então, nós saímos daqui para cá. Agora, vou te propor um desafio. Como que a gente sai daqui para cá? Então, ó, se eu te dissesse aqui, ó, x ao quadrado mais 10x mais 25. O que dá origem a isso daqui? Um enigma. Você tem que descobrir. Eu te dei a resposta já. O que deu origem a isso daqui? É bastante tranquilo, né? É só a gente comparar. Ó, x², x². E aqui tinha x, então aqui vai ficar x. Aí aqui, ó, 4x e aqui era 2. Inclusive, você vai olhar para esses dois termos, tá? Esse aqui são os dois importantes que você tem que olhar. Esse aqui a gente vê depois o que faz. Então, ó, você vai olhar para esses dois termos. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar este termo aqui, você vai pegar ele, ó, e vai dividir por 2, tá vendo? Aqui é mais 4, aqui é 2. Vai ficar, então, mais 5. Mais 5, tá? Vamos verificar se já deu certo. O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 2x vezes 5, que dá o quê? Ó, 2 vezes x vezes 5. Mais o quadrado do segundo. Ó, 2 vezes 5 vezes x dá 10x. E o quadrado do segundo dá 25. Também deu certo. Beleza? Então, você já está entendendo, né? Você pega aqui o x, coloca aqui na frente e observe que é muito importante que aqui tem o número 1 multiplicando, né? Se tiver outro número aqui, você tem que dividir toda a expressão para que fique aqui o 1. Tá? A gente vai ver mais para frente como que faz isso. E observe também que você pega este valor aqui, divide por 2 e coloca no segundo termo. Vou fazer mais um exemplo para ficar bem tranquilo. Então, se eu tivesse aqui
x ao quadrado menos 12x mais 5, tá? Esse aqui vai ser um pouquinho mais difícil. É um enigma. Se deu essa resposta, o que que deu origem a essa resposta? Então vamos ver, ó, por comparação com essa expressão aqui e com o que a gente já viu. Aqui tem o número 1, né? Porque 1 vezes qualquer coisa dá essa coisa. Então, eu vou ficar com x, ok? O que nós vimos? É para pegar este daqui e dividir por 2. Né? Então, menos 12 vai ficar o quê? Menos 6. Mas essa expressão não está com muita cara de que vai bater com essa, porque veja bem, eu tenho aqui 6, né? E aqui tem um 5 no final. Vamos ver, ó. Se eu resolvesse essa expressão, como é que ficaria? Vou colocar aqui embaixo, ó. Ela ficaria o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Que deu o quê? Deu ó, x ao quadrado menos 12x mais 36. Tá? Então veja que apareceu um 36 que está diferente desse, não está batendo. Ok? Mas observe, quer dizer que esses dois termos aqui deram origem a essa expressão aqui. Só que ela está com um pequeno erro, né? Porque ela está somando 36. Então, para corrigir esse erro, o que a gente vai fazer? A gente vai subtrair o 36, né? E somar esse 5 que já estava lá. Tá? Somar esse 5. Então, veja bem, é como se a gente pegasse só esse pedaço aqui. Vou colocar aqui de rosa. Ó. Esse pedaço aqui apenas. Esse pedaço a gente transformou nisso daqui. Mas a gente observou que ao colocar isso daqui surgiu um 36, que nós não queríamos. Então, a gente tem que subtrair 36 para desfazer esse 36. E mantém o 5 que já estava lá. Ok? Então, no final eu vou ficar com menos 36 mais 5, que dá menos 31. Então, a expressão que corresponde a isso daqui é essa daqui. Ok? Então, último exemplo, só para ficar mega claro. Então, se eu tenho aqui x, ou melhor, vamos começar aqui do lado direito, né? Ó, se eu tenho aqui x ao quadrado menos 10x mais 6. Veja o procedimento, bem passo a passo. O que você vai fazer? Você vai verificar se tem aqui o 1. Tem o 1, né? Não tem nada multiplicando, não é um 2, não é um 3. Então, tem o 1 aqui, que ele não aparece, mas ele está ali. Então, você vai simplesmente colocar aqui x. Você vai pegar a metade desse aqui. Menos 5. Menos 5. E vai elevar ao quadrado. Só que quando a gente faz isso, surge um termo mais 25, né? Porque é o quadrado do segundo, análogo a esse mais 36. Então, você vai subtrair este termo aqui ao quadrado. Tá? Você vai subtrair o quadrado desse termo. Então, você vai fazer aqui, ó, menos 5 ao quadrado, para corrigir a expressão. E, no final, você mantém esse termo aqui, mais 6. Vamos ver se deu certo? Ó, x ao quadrado, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 2 vezes x vezes 5, que dá 10x. Né? Mais o quadrado do segundo, mais 25. Menos esse 5 ao quadrado, que vai ficar 25 também. Mais 6. Corta, corta, vai ficar x ao quadrado menos 10x mais 6. Tudo bem até aí? Beleza, então você aprendeu como que você pega uma expressão que está na forma de polinômio e você reduz ela para ficar numa soma ou numa subtração elevada ao quadrado. Ok? E é isso que a gente vai usar nisso daqui. Tá? Então vamos lá, vamos aplicar isso aqui para você entender como é que a gente resolve. Ó, tá? Lembrando, eu vou deixar um vídeo onde você vai poder ver também outros exemplos desse método de completar quadrados, tá bom? Então, ó, como que a gente vai resolver essa equação usando isso que a gente acabou de ver? Ó, vamos fazer isso que a gente acabou de ver nessa expressão aqui. Então, ó, aqui já tem o número 1, beleza? Então eu vou colocar aqui x. Aqui tem menos 8, então eu vou colocar aqui menos 4. Vou elevar ao quadrado. Aí eu vou subtrair este valor aqui elevado ao quadrado. E vou manter esse que já estava lá. Entendeu? Pode verificar, vai dar certinho. Vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo
mais o quadrado do segundo, menos o 4 ao quadrado, mais 12. Esse aqui cancela, ficou certinho. Ó. X ao quadrado menos 8x, né, mais 12. Ok? Agora é só a gente isolar o x. É só isolar o x. Ó. Então, vamos ir avançando aqui. Ó. X menos 4 ao quadrado, menos 16 mais 12. Aí eu vou ter x menos 4 ao quadrado, menos 16 mais 12 vai ficar menos 4. Ok? Aqui não é para fazer... não é simplesmente menos com mais dá menos, tá? É porque você está lá no menos 16, lá no menos 16. Aí você anda 12 para frente. 12. Você vai cair lá no menos 4, ok? Então, menos 16 mais 12 dá menos 4. Agora, estamos subtraindo 4, então vamos somar 4 dos dois lados, né? O famoso passar o 4 somando. Vai ficar então aqui 4 somando. Agora, esse quadrado ele passa para o outro lado como? Ele passa para o outro lado na forma de raiz. Só que lembre-se de colocar o mais ou menos. Mais ou menos raiz de 4. Por quê? Porque são duas possibilidades, uma positiva e uma negativa. Tá? Então, a gente pode tirar esse parênteses, porque não é mais importante. E eu vou ficar aqui com mais ou menos 2. Ok? E aí, por fim, basta somar 4 aos dois lados, né? O famoso passar o 4 somando. Então, x igual a 4 mais ou menos 2. Por que mais ou menos? Porque nós temos duas possibilidades. Então, você tem o x1, que é igual a 4 mais 2, que é igual a 6. E você tem o x2, que é igual a 4 menos 2, que é igual a 2. E essas são as duas soluções da nossa equação. Ok? Você pode verificar pegando esse 6 e jogando aqui no lugar do x, vai dar 0 igual a 0. E pegando 2 também, jogando aqui no lugar do x, vai dar 0 igual a 0. Ok? Então essas são as duas soluções. Você pode até mesmo pegar a fórmula de Bhaskara, usar nessa equação e ver se dá isso aqui também para você conferir. Né? Você vai ver que bate certinho. Ok? Muito bem. Então você acabou de aprender a resolver uma equação do segundo grau sem usar a fórmula de Bhaskara. Simplesmente usando essa ideia de completar quadrados. Tá? Vamos pegar essa ideia agora aqui que você viu com números e vamos aplicar no nosso problema original. Você vai ver que vai ficar bem mais tranquilo. Então, a única diferença é que agora que a gente tem letras, né? Isso aqui costuma assustar um pouquinho os alunos, mas você vai ver que não tem nenhum mistério, tá? Então, vamos lá. Ó. Vamos pegar aqui e vamos usar isso que a gente acabou de aprender nesta equação aqui. Então, nós temos aqui. O nosso objetivo é partir daqui e conseguir chegar nisso daqui quando a gente isolar o x. Então, vamos lá. Ó. Passo a passo, igual a gente acabou de fazer. Nós já temos aqui o x com o 1 do lado dele? Não, tem o a do lado dele. Tem o a. Então, como é que a gente faz para ficar com apenas 1? Eu quero tirar esse a daqui. Para eu tirar esse a daqui, eu vou dividir todo mundo por a. Nós podemos, quando temos uma igualdade, dividir todo mundo pelo mesmo número, desde que esse número não seja zero. E o a aqui não é zero, né? O a é diferente de zero. Então, ó, este a vai cortar com este a e eu vou ficar só com x ao quadrado. Aí aqui eu vou ter bx sobre a. Tá? Que eu vou escrever dessa forma aqui, ó, b sobre a, x. Mas por que eu estou escrevendo dessa forma? Olha só, quando você tem, por exemplo, ó, 3x sobre 2, você pode escrever 3 sobre 2 vezes x e você também pode escrever 3 vezes x sobre 2. Tá? Em todos os três casos, isso aqui representa a divisão da expressão por 2. Tá? Então, você que escolhe se você coloca tudo sobre 2, o sobre 2 aqui só no primeiro ou sobre 2 aqui só no segundo. Na matemática é muito comum você escrever primeiro as constantes e depois as variáveis. Tá? Então, é uma coisa que aparece bastante, então se você já ir se habituando, é interessante. Tá? Então, muito bem. Ó, então eu coloquei só isso, b sobre a, x, é a mesma coisa. Mais o c sobre a. C sobre a e 0 sobre a dá 0. Né? Não tem nenhum mistério aqui. Agora, vamos usar o que a gente acabou de aprender. Ó, agora o x ele já está com 1 do lado dele. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui e colocar simplesmente o x. Aí, o que nós fazemos? Nós pegamos este termo aqui e colocamos a metade dele aqui. Né? Não foi isso que nós fizemos? Ó, menos 8 virou menos 4. Aqui a gente tinha o 4 virou 2, o 10 virou 5, o menos 12 virou menos 6. Só pegar a metade. Aí você pergunta, mas como é que eu vou fazer a metade de um negócio desse aqui, b sobre a? Olha só, vou te dar uma dica, hein? Quando você quer fazer a metade de uma fração, basta pôr um 2 aqui no denominador. Vou te provar, olha só. B sobre a dividido por 2, né? O 2 aqui nós podemos ver como uma fração, 2 sobre 1. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar, opa, perdão, aqui a, né? B sobre a. B sobre a
conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Aí eu vou ficar com b sobre a2, que é o mesmo que 2a. Ok? Então, de maneira muito mais rápida, você pode simplesmente colocar um 2 embaixo. Então, qual a metade de 3 quintos? Você põe um 2 aqui, ó. Vai ficar 3 décimos. Pegou a dica? Qual a metade de 9 sétimos? Basta você multiplicar embaixo por 2. Vai ficar 9 sobre 14. Essa é a metade de 9 sétimos. Beleza? Então, assim você ganha velocidade. Ó, então, a metade de b sobre a é b sobre 2a. Aí você põe o quadrado, aí você vai subtrair este termo aqui elevado ao quadrado. Não foi isso que nós fizemos? Ó, tá, tinha aqui o menos 4, nós subtraímos esse 4 aqui ao quadrado. Foi isso que nós fizemos, né? Nós treinamos já isso. Então, eu vou colocar aqui b sobre 2a elevado ao quadrado. Tá? Mais c sobre a. Tá acompanhando? Tá? Então, bem tranquilo. Tudo que nós já fizemos. Agora, o que eu vou fazer? Vou até tirar isso aqui para ficar mais limpo. Agora nós queremos isolar o x. Então, eu quero que você veja este termo aqui como um bloquinho e este termo também como um bloquinho. Ó, e esse termo aqui está positivo e esse termo está negativo. Então, esse aqui vai passar somando, esse aqui vai passar subtraindo. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui este termo, que vai ficar aqui. Aí eu vou ter, então, igual. Ó, este aqui está subtraindo, ele vai passar somando, ou seja, a gente vai somar este termo aos dois lados. E este aqui está somando, ele vai passar subtraindo, ou seja, a gente vai subtrair esse termo dos dois lados, tá? Muito bem. Só que, vamos dar uma ajeitada desse lado aqui, esse lado está meio embolado, né? Vamos só dar uma ajeitada. Então, vamos manter tudo igual aqui do lado esquerdo e vamos dar uma ajeitada do lado direito. Ó, aqui eu vou fazer b ao quadrado. Lembra, quando você tem uma divisão e ela está elevada ao quadrado, você pode distribuir o expoente, tá bom? Pode distribuir o expoente. Então, eu vou ficar com b ao quadrado. E embaixo também vai ficar ao quadrado. E veja que embaixo eu tenho uma multiplicação. Quando você tem também uma multiplicação, ela está ao quadrado, você também pode distribuir este expoente, tá bom? Só na divisão e na multiplicação. Na soma e na subtração não pode. Então, aqui eu vou ficar com 2 ao quadrado e a ao quadrado. Muito bem. Ok? Vamos continuar mexendo um pouquinho do lado direito, porque ele está meio embolado ainda. Vamos simplificar ele para ficar uma expressão mais simples. Então, só vou copiar o lado esquerdo. Ó, aqui vai ficar b ao quadrado sobre 4, né? A ao quadrado menos c sobre a. E eu quero deixar ainda mais simples. Eu quero juntar esses dois em uma única fração. O que eu posso fazer? Para juntar duas frações, na soma ou na subtração, lembra que a gente tem que deixar o mesmo denominador, não é mesmo? Ó, se eu tivesse aqui 1/8 mais 1/2, como é que eu poderia transformar os dois, ou apenas um, de forma que fique o mesmo denominador? Como o 8 ele é múltiplo de 2, basta eu multiplicar em cima e embaixo por 4. Não é? Aí vai ficar 1/8 mais 4/8. Então eu posso multiplicar em cima e embaixo por 4. Tá? É uma forma rápida de você fazer aí o denominador comum. Tá? E veja que aqui eu tenho 4a ao quadrado e aqui eu tenho a. 4a ao quadrado é múltiplo de a, né? Porque aqui eu tenho 4 vezes a vezes a. E aqui eu tenho apenas a. Então, para ficar igual, eu preciso multiplicar por 4a, em cima e embaixo. Então, vamos fazer isso. Eu vou pegar este termo aqui e eu vou multiplicar em cima e embaixo por 4a. Aí vai ficar igual, tá bom? Então, ó, vamos pegar essa expressão aqui. Vamos continuar. Então, ó, só modificando esse último termo, eu vou ficar com menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Pronto, agora a gente pode juntar as duas frações, não é? Podemos juntar. Ó, assim como quando a gente tinha aqui, eu podia escrever o quê? 5 sobre 8, né? Porque está no mesmo denominador, eu posso juntar. Então, ó, eu posso juntar aqui. Vai ficar, então... deixa eu copiar aqui mais rápido. Então, vou pegar isso aqui. Vai ficar b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Então, ficou um pouco mais compacto, tá melhor. Tá? Então, lembrando, eu só dei uma ajeitada. Nós chegamos aqui, eu simplesmente dei uma ajeitada para ficar melhor aqui desse lado. Tá? Então, nada de outro mundo. Agora, quando tem esse quadrado, a gente vai passar ele como raiz, não é mesmo? Então, ó,
vai ficar x mais b sobre 2a. E eu vou passar como uma raiz, só que tem que lembrar de colocar o mais e o menos, né? Então, eu vou ficar com a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Tá? 4a ao quadrado. Aí, agora eu vou colocar esse b sobre 2a, vou passar para a direita. Vai ficar, então, ó, menos b sobre 2a. Eu estou subtraindo b sobre 2a dos dois lados, né? Veja isso aqui como um bloquinho só. Eu vou pegar todo esse bloco que está positivo e vou passar para o outro lado negativo, né? Ou subtrair esse bloco dos dois lados, tá? E vou somar o que já tinha ali. Então, raiz de b ao quadrado menos 4ac. Essa raiz aqui, que veja que eu tenho aqui, inclusive, uma divisão, né? Uma divisão, né? Veja, novamente, isso aqui, veja isso aqui como uma coisa só. E isso aqui como uma coisa só. Eu posso, então, fazer a raiz do de cima dividido pela raiz do de baixo, tá? Então, é como se eu tivesse aqui, igual a gente viu lá em cima, a raiz de tudo isso junto, que eu posso fazer a raiz de x sobre a raiz de y, ok? Então, uma única raiz de uma divisão desses dois bloquinhos, eu posso separar em duas, ok? Então, eu vou ficar com essa raiz aqui de cima dividido pela raiz do 4a ao quadrado. Olha que já está ficando parecido com a fórmula de Bhaskara, hein? Já está começando a ficar parecido. Agora, aqui embaixo, o que eu posso fazer? Eu tenho a raiz, né, de uma multiplicação. E a multiplicação do 4 com o a ao quadrado. E lembrando, quando nós temos a raiz de uma multiplicação, você pode separar. Tá bom? Então, eu vou fazer a raiz de 4 vezes a raiz de a ao quadrado. Que vai ficar 2 vezes raiz de a ao quadrado vai ser a. Ok? Então, eu vou ficar aqui, né? Aqui só um detalhe. Teoricamente, a raiz de a ao quadrado é módulo de a. Tá? Que aí pode ser a positivo ou a negativo, dependendo do sinal. Mas como tem esse mais ou menos, ele anula esse sinal. E aí a gente pode tratar simplesmente como a, porque vai ter uma compensação, porque aqui já tem mais ou menos. Tá? Então, só para deixar claro isso. Então, eu vou ter aqui x é igual a menos b sobre 2a. E aí eu vou ficar com mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E veja bem, nós temos uma soma, né, e ao mesmo tempo uma subtração de frações com o mesmo denominador. Então o que a gente pode fazer? A gente pode juntar essas frações. Então vai ficar menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E olha só, chegamos finalmente à expressão da fórmula de Bhaskara. Simplesmente usando o método de completar quadrados, nós conseguimos então chegar à expressão da fórmula de Bhaskara. E você ainda aprendeu como resolver equações sem usar a fórmula de Bhaskara. Tá? Então, recapitulando, a gente começa com essa expressão. A gente certifica que tem o 1 do lado do x, né? Então dividimos todo mundo por a. Né? Podemos fazer isso porque o a é diferente de zero, então a gente pode dividir. A gente vai então pegar esse segundo termo e colocar aqui a metade dele. Lembra da dica? Basta pôr o 2 no denominador. Aí nós vamos subtrair este termo aqui elevado ao quadrado. Né? Então a gente subtrai o quadrado desse termo e soma com o termo que já estava lá. Aí basta agora trabalhar nisso daqui para isolar o x. Tá? Então a gente passa para o outro lado. Né? Fizemos aqui um ajuste para ficar melhor esse lado direito, para ficar mais bonito. Passamos aqui o quadrado. Lembrar de colocar o mais ou menos. Passamos esse mais b sobre 2a subtraindo. E ajustamos aqui novamente para chegar na expressão final. Tá? Inclusive, se você gostaria de melhorar nessa parte de manipulação algébrica, saiba que eu tenho um treinamento completo chamado Intensivo de Pré-Cálculo, onde os alunos ficam feras nessa parte de manipulação, né? Tanto com números quanto com constantes. Né? E o melhor de tudo, ele começa do zero. Soma, subtração, multiplicação, né? Passa pela tabuada, então vai avançando gradativamente. Ele também pega a parte de funções, equações, então toda a parte de manipulação algébrica para você começar no cálculo já com o pé direito e conseguir acompanhar o curso com muita tranquilidade. Tá? Então ele é voltado mais para quem quer fazer cálculo, mas para quem está no ensino médio ele também é extremamente útil. É como se pegasse um foguete com turbo, entendeu? Então vou deixar o link na descrição para quem interessar, ok? Então esta foi a demonstração de como chegar na expressão da fórmula de Bhaskara. Eu espero que você tenha gostado. Coloque aí no comentário, você já tinha visto dessa forma? Né? Agora, você vai até conseguir fazer isso daqui também. Eu até recomendo você tentar fazer isso daqui sem olhar
tá? Para você treinar. E treine também como resolver equações usando esse método, tá? Equação do segundo grau, ok? Você vai ver que é bastante interessante. Então, se você gostou desse vídeo, se você aprendeu algo novo, deixa um gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, manda para aquele seu amigo que também está estudando matemática e precisa melhorar aí na parte algébrica e coloque aí nos comentários se você já tinha visto dessa forma e o que você achou, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.